Mateus 13, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu nos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Até aí. Pai, a tua palavra é essa. Nos dê a tua graça, para que possamos extrair dela ensinamentos eternos, em nome de Jesus. Queridos, a parábola do semeador. Você já ouviu inúmeras vezes falar sobre essa parábola? No versículo 3, Jesus ele fala: olha, a partir de agora, discípulos, eu vou ensinar por parábolas. Eu vou pegar coisas do dia a dia para que vocês entendam melhor o que eu quero passar para vocês. Então, por isso que ele ensinava por parábolas. Ele disse: olha, o semeador saiu a semear. Todo aquele que leva a palavra de Deus é o semeador. Nós estamos aqui nesse Tadel para nós entendermos algumas coisas. Cada célula que se reúne, cada pessoa que vai numa célula, ela vai para ouvir a palavra. E a palavra é a semente. Nós somos os semeadores dessa semente. Tanto eu quanto você, quando falamos de Deus, ensinamos alguma coisa para as pessoas, certo? Elas estão recebendo essa semente. Se você observar o verso 3, na parte B, fala que saiu ele para semear, jogar essa semente. E eu quero falar das dificuldades de uma pessoa em reter a palavra, em reter a palavra no seu coração. Já foi falado aqui nas últimas terças-feiras, nos outros Tadéis, a respeito da guerra espiritual que há numa célula. Existe um preço espiritual a ser pago no mundo espiritual, para que a semente que foi lançada, ela prevaleça e germine no coração de uma pessoa. Nós queremos ter uma grande colheita de almas aqui nessa igreja, e entendemos que as células que são parte da igreja nas casas, possam de fato liberar uma semente, e essa semente possa germinar. E nós vamos ver primeiro aqui, porque é que numa célula, às vezes, a semente que é liberada, ela não germina. A palavra que é liberada, não germina. Para você ter uma ideia, só a nível de introdução, eu prego para vocês de forma igual. A mesma palavra que o pastor João ouve, certo, escuta, a Gisele escuta. A mesma palavra que o Antônio escuta, o Romualdo escuta. Você escuta. E por que a resposta é diferente? Não deveria ser uma resposta igual de todo mundo? Sim ou não, gente? Só que não é a mesma resposta, porque é de acordo com o solo, a semente, para receber a semente. A semente é uma só. Nós falamos, o evangelho é pregado, independente se for o pastor Marcos, o pastor Vanderlei, o pastor Cláudio, outra pastora da igreja que prega, é uma só. Mas de lá para cá, vem o quê? Uma resposta diferente de cada um. Ninguém responde igual. É ou não é verdade? Ninguém traz o mesmo resultado. Baseado em quê? Coração do homem. Coração da pessoa. E assim é lá na célula. Ninguém vai trazer o resultado igual. Porque existe uma guerra espiritual por detrás disso. E nós entendemos o seguinte: o semeador aqui é aquele que leva a semente. Todos vocês, a maioria de vocês, já pregaram numa célula. Ou já fizeram um quebra-gelo, ou você deu os avisos, ou orou pelas pessoas, compartilhou a palavra. Sim ou não? Por que essa palavra, essa semente que foi lançada, ela não surgiu o efeito necessário?
Por que que às vezes pessoas não dão a resposta diante da mesma mensagem? Sabia que essa mensagem algumas irão responder e outras não irão responder? Por quê? Por causa do coração. E no coração existe esse ambiência, né, de espiritualidade, de aceitação, de rejeição. E principalmente quando a palavra vem ao confronto daquilo que desagrada o meu raciocínio e o meu intelecto. A gente às vezes está armado e não entende que aquela semente que foi plantada, ela tem que trazer um resultado. E nós vamos aprender hoje nesse Tadel, por que é que muitas pessoas na nossa célula, na nossa igreja, quando ouve a palavra, ela não consegue responder. Versículo 4. Versículo 4. Enquanto o semeador lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Não no caminho, à beira, nas encostas. E as aves vieram e comeram. Quando você prega, prepara a palavra para a célula e lança essa semente, existem demônios que são aqui configurados nessas aves. Estão ensaiando domingo? Está tudo sob controle. Eles vão cantar aqui domingo. Sangue, ainda bem que vai ser aqui, né? Não vai ser lá. E essas aves são caracterizadas espiritualmente como demônios. Você acha que uma pessoa na tua célula, que você preparou a mensagem, que você tem que pregar a palavra para ela, você acha que o diabo vai deixar essa mensagem fluir naturalmente para que ela cresça? Não, não vai deixar. Por isso que lá na célula, um responde 30%, o outro responde 60%, tem gente que não responde nada, e tem os contrários daquilo que foi pregado, que é o negativo. Ou, eu já enfrentei tantas coisas diante de palavras que eu trouxe para a igreja. Nossa, o pastor falou aquilo, que coisa difícil. E eu fui para casa quase que em crise. É claro que depois de quase 16 anos pregando a palavra de Deus, a gente vai amadurecendo. Mas há um tempo atrás eu ia em crise para casa, porque às vezes eu ouvia, a palavra do pastor, nada a ver, por que ele foi falar aquilo? Querido, uma das coisas que eu sempre faço para trazer uma palavra é oro. Eu oro a Deus. Deus, o que eu vou falar para o teu povo? As mensagens que eu vou começar a preparar para trazer como alimento para vocês, a primeira coisa que eu digo para Deus: Deus, o que o seu povo precisa ouvir? E eu também tenho certeza que se você é um líder de célula de excelência, quando você vai para a tua célula, você vai com a expectativa que aquela palavra possa germinar naquele coração e fazer uma diferença naquele coração. Só o que acontece? Parte daquela semente, o coração é o terreno, cai na beira do caminho, aí vem os demônios, e aí a gente vai ver que as pessoas que vão para a nossa célula, olha a dificuldade de consolidar uma vida, irmão. Olha a dificuldade de fazer uma pessoa crescer, olha a dificuldade de fazer essa pessoa se tornar um líder, olha a dificuldade, porque às vezes quando nós queremos que ela se torne um líder, ela vai pensar que nós estamos querendo muito dela. Ao contrário disso, melhor é dar do que receber. A Bíblia nos ensina isso, que é muito melhor servir a Deus, é privilégio. E aí quando essa palavra ela vem e ela vai, existem demônios, querido, que vão tirar essa palavra, que ficam ali à beira do coração da pessoa. Existem demônios e situações que vão roubar essa palavra tão bendita, que vieram para trazer luz diante da escuridão, e essas pessoas, né, lá na sua célula, lá aqui na igreja, ou aqui no templo, melhor dizendo, essas pessoas não vão conseguir sair de uma situação, porque existem esses demônios. Olha só, que coisa interessante. Então essa primeira categoria de pessoas que vai lá na sua célula,
e que você tem que orar para que esta palavra possa quebrar, destruir esta ação demoníaca, de demônios que vêm para roubar a mensagem do santo evangelho. Se tem uma pessoa interessada com que essa célula sua realmente feche e ela não vai para frente, é o diabo, não é Deus. Deus não tem nenhuma intenção nisso. Deus é o maior desejoso no coração de que você cresça, ganhe almas, discipule, comece o aí com aquela pessoa, que aquela pessoa comece a trabalhar, ganhar um corpo, caminhar como igreja, ser pessoa que vai abandonar o pecado, as coisas do mundo e se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. É o desejo do Pai. Por isso Ele enviou Cristo Jesus. Então essa é a primeira tipo de gente, a adversidade que a sua célula vai encontrar. E aí você tem que ter maturidade para passar por cima disso. E você já está pensando aí, na célula que você lidera, ou supervisão que você faz, de pessoas, certo? Que você fala, você tenta explicar, e de repente vem o diabo e arranca aquilo. A segunda tipo de pessoa, olha só, que nós vamos encontrar na caminhada dentro das nossas células ou nas nossas reuniões, é essa aqui. Parte dela caiu em terreno pedregoso, não havia muita terra. Olha só que coisa interessante. E logo essa semente ela brota, tem terra, mesmo sendo um pouco de terra, tem pedras, mas ela consegue romper, viver, porque a vida quem dá é Deus. Deus gera essa vida, ela brota. É aquela pessoa que vai na sua célula ou vem aqui nas reuniões, é aquela pessoa que começa a caminhar, vai para a célula, até passa pelo impacto, ela começa a caminhar, ela brotou, mas ela não tem profundidade. Ela não tem profundidade. É uma pessoa que tenta, ela dá flores, ela brota, ela desabrocha para a vida espiritual, ela quer, e você consegue perceber lá na célula quem é essa pessoa, e ela quer dar os passos, continuar a caminhada, ela tenta, mas ela não tem raiz profunda. E toda a boa árvore ou boa planta é da raiz que ela se sustenta. E o cristão é comparado com uma palmeira. A palmeira, né, quem vai na região onde eu já fui, lá no Rio de Janeiro, na região do Império, tem muitas palmeiras imperiais, que aquelas palmeiras imperiais que chegam a dar 30, 40 metros de altura, elas podem vir o vento que vier, elas pendem, mas elas não quebram e não caem como essas árvores de Goiás caem nas épocas da chuva aí, porque o tanto que ela tem para cima, ela tem para baixo. E o crente é comparado à palmeira, profundidade, raiz. Só que tem gente que não consegue, irmão. E aí você, como um bom líder, você vai identificar na sua célula as pessoas que até brotou, gente. Ela brotou, ela quis ir para a célula, ela está tentando parar de fumar, ela está tentando parar de prostituir, ela está tentando parar dos vícios, largar, abandonar, ela está tentando, ela está brotando pela vida, mas ela não tem profundidade. Um líder tem que fazer o quê? Cuidar dessa pessoa. O líder tem que olhar e identificar a primeira pessoa que as aves estão comendo a semente, e a segunda pessoa que até desabrochou, ela conseguiu nascer, um novo nascimento, mas ela não tem profundidade. E a gente consegue identificar isso na célula. Então o líder de célula, ele tem essa função de ter esse olho clínico junto com o supervisor, e nós fizemos aí uma relação de quando que cada pessoa está dentro da célula, para a gente fazer um mapeamento, para que essas pessoas sejam bem cuidadas. Porque se a pessoa, ela foi para o impacto e parou nisso aqui, ela não progrediu,
ela foi para o impacto, mas ela não matriculou na classe, ela não quer crescer, ela parou, alguma coisa está errada, ela tem que avançar, e a função do líder é pegar na mão dessa pessoa e acompanhar essa pessoa. Um bom supervisor, ele vai observar a pessoa, se ela está crescendo, porque era isso que Jesus fazia com seus discípulos, era isso que ele fazia. Diga graças a Deus. Primeira pessoa, as aves vêm, os inimigos. Sabe, irmão, o fator não é lançar, Juninho, lá na tua cela, não é só pregar a semente, lançar a semente, é ver se o bicho vai comer a semente. Quando Abraão foi fazer o Berit Milá, o pacto de sangue, em Gênesis capítulo 15, o que aconteceu? A Bíblia diz, certo, que aves de rapina, quando ele corta o animal para fazer o pacto de sangue, Abraão, ele dorme, né? Deus faz com que ele ficasse como Adão quando faz Eva, ele entra numa anestesia naquele momento, mas antes disso, diz que vinham aves do céu, e Abraão enxotava aquelas aves. Demônios não querem que a gente tenha aliança com Deus, e nós temos que enxotar, mandar embora. O segundo é perceber, a pessoa brotou, ela veio para a celebração, ela está vindo na célula, ela quis um novo nascimento, ela quer se batizar, ela tá acompanhando. A gente vai ver se essa pessoa, certo, ela realmente tem profundidade ali. É onde o líder entra para cuidar dessa pessoa, e ele começa o aí, que é o acompanhamento inicial. Aí ele vai cuidando da pessoa, aí ele vai pegando com muito carinho, aprofundando as raízes dela, colocando adubo, cuidando, porque aí essas pessoas vão começar a ter raízes mais sólidas. Diga graças a Deus. O terceiro tipo de pessoa que, das dificuldades que elas encontram, são esses aqui, ó. Cai no meio dos espinhos. E aí os espinhos começam a sufocar. São pessoas, meus irmãos, que existem o que aí no mundo? O que o mundo oferece. Como eu já disse no impacto e falo para vocês sempre aqui, pecado é ruim para a carne, irmão. Que dia que o pecado foi ruim para a carne? Fala para mim, me convença. Pecado para a carne engorda a carne fica maravilhosamente bem, num estágio de êxtase. Olha só, queridos, só que são pessoas que, quem sabe, estão lá na sua célula, na sua supervisão, né? E elas recebem a semente vai brotando, ela vai crescendo, mas aí vem o pecado. Aí vem o que? As coisas que Satanás oferece, que são os espinhos. Os espinhos vão sufocando aquela pessoa, ela não consegue mais ter vida, nem Deus de santidade, ela tenta, ela se esforça, mas ela não consegue. Aonde que tem que entrar um bom supervisor, um bom líder de célula, fazer o MDA certinho com essa pessoa, acompanhar ela, orar por ela, jejuar pela vida dela, cuidar dela, tirar os espinhos, falar: meu irmão, se você for por aqui, você vai cair, você vai se arrebentar, só que Jesus quer que você venha por aqui, pelo caminho estreito, não pelo largo. Então são pessoas da nossa célula, são pessoas da nossa supervisão, da nossa igreja, que reúne conosco aqui, que não conseguem, gente. Isso aqui tem 2000 anos de escrito, irmão. Eu não estou falando nada novo. E nós, como os irmãos dele mais velhos, responsáveis, que nós já estamos ficando já com tempo de igreja, a gente tem que cuidar dos mais novos. Igreja é isso, igreja é família. Deus é pai, tem o filho. Igreja é família, e família tem responsabilidade. Eu sou o caçula da minha casa. As minhas irmãs cuidavam de mim. Eles cuidavam de mim. Olha só, eu me lembro quando eu era garoto, quem comprava presente para mim, eu era menino,
Era minha irmã. Meu pai não tinha condições, a minha irmã comprava uns carrinhos para mim brincar. A minha mãe ia trabalhar, o meu pai ia trabalhar de vigilante. A minha irmã cuidava de mim, fazia a comida para mim, limpava os meus cocôs. Quem está entendendo, irmão? Então você, como um crente com mais tempo, tem que cuidar do mais novo, tem que zelar do outro. E isso tudo acontece lá na tua célula. Isso tudo acontece lá. E você, Deus colocou você como seu semeador da boa notícia. O que vai levar a boa notícia, né? Porque o evangelho significa boa notícia. E que notícia era essa? Que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e pagou a nossa dívida. Do Deus que encarnou, que eu falei domingo aqui. Essa era a notícia. Só que nós sabemos que existe o adversário, não de Deus, porque Deus nunca será, tipo assim, confrontado, porque Deus é infinitamente muito mais do que aquilo que eu imagino, mas o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele vem para destruir a nossa vida. E cada pessoa que vai lá na sua célula, que vem aqui na celebração, que a gente quer ganhar para Jesus, ela passa por essa dificuldade, cada uma. E tem pessoas que, se você pudesse olhar para mim agora e falar: pastor, o José, o João, a Maria, o fulano, o Beltrano, ele é essa pessoa, ele é aquele que quando eu lancei a semente, pastor, veio aquele demônio do inferno e arrancou aquela semente. Olha, pastor, o fulano é aquele, pastor, que até desabrochou, ele aceitou Jesus, estava aqui no culto, veio na celebração, foi para o impacto, pastor, ele estava firme lá na minha célula, mas de repente, pastor, ele não tinha profundidade, ele não foi lá para a escola, ele não teve profundidade, ele desviou. Não, pastor, o outro é esse aqui, pastor, ele não pode ver, quando ele está tentando, vem o mundo e o pecado, e consome ele, pastor. Você identificou, irmão? Você conseguiu ver? Você conseguiu ver que existem pessoas que precisam de um cuidado diferenciado? É como eu falei aqui na introdução. A Alessandra me dá uma resposta da mesma mensagem, a Nayara dá outra, conforme o coração de cada um. Sabia que tem gente que vai para casa sem saber o que eu preguei? Esses dias eu cheguei, não vou falar nome, para uma pessoa, e falei: o que eu preguei? Ele, hã? Deixa eu ver. Estava ali fora, irmão. Ele, hã? Deixa eu ver. Bom, ficou, não saiu nada, irmão. Você entendeu que, como que cria-se uma situação? Imagine numa célula, que os celulares fluem naturalmente, os WhatsApps fluam naturalmente, ninguém pega no pé quase, chega atrasado, sai a hora que quer, chega a hora que quer. Imagine uma célula, irmão, se ela não tiver qualidade, se uma célula não for bem supervisionada, bem feita, horário para começar, horário para terminar. Imagine, gente, as pessoas que a gente, porque senão a gente fica reunindo as células durante a semana sem foco, sem cuidar bem da pessoa, sem saber o que está acontecendo em cada vida. Deus vai cobrar da gente. Eu não quero chegar diante de Deus e falar: Marcos, cadê o fulano que eu coloquei na tua mão para você cuidar? Porque cada um aqui que é líder de célula é um pastor, cuida de gente. Já pensou, Lorena? Se Deus chegar: cadê a fulana que eu coloquei lá na tua célula para você cuidar, Lorena? Onde que ela está? Ah, por isso que eu não quero ser líder. Pior, irmão. Pior é isso, é se isentar da responsabilidade, sabendo que Deus precisa te usar nessa terra. É pior, sabia? Saber que através da sua vida você pode cuidar bem de uma pessoa, dar o leitinho espiritual, tirar, né, os carrapichos, fazer essa pessoa firmar em Deus, e quem sabe lá na glória, vocês dois vão estar caminhando, porque eu imagino, eu tenho uma memória muito fértil, irmão. Eu imagino, já pensou, eu lá, com aquela pessoa que eu ganhei para Jesus, andando, lá, vamos ali, vamos dar uma volta, e a gente vê, e ele fala: muito obrigado, porque você falou de Jesus para mim.
mesmo eu sabendo que foi na unção do Espírito Santo, mas vai ser gostoso, porque eu deixei o Espírito Santo agir a minha vida. Vai ser gostoso ver a pessoa me dar um abraço: pastor Marco, muito obrigado. Eu falei: por quê, querido? Porque eu estava perdido, e um dia eu ouvi a mensagem que o Senhor pregou, e eu aceitei Jesus, larguei o meu pecado, eu estou aqui, e olha para aqui, pastor, está vendo aqueles ali, ó, que é tudo da minha célula, veio tudo comigo. Eu não sei, irmão, eu não consigo ver coisa mais linda do que isso, sabe? Eu não consigo ver. Então nós sabemos que existem pessoas que sofrem, né, retaliações diferentes, se comportam de forma diferente, de formas diferentes. São pessoas que não conseguem dar a mesma resposta, porque cada coraçãozinho aqui, o da Raquel é diferente do meu. E as pessoas que estão lá na célula da Raquel, cada um tem um coração, Raquel. E você, como uma mãe espiritual, tem que saber como é que está cada coraçãozinho daquele lá. Viu? Amém, gente? Já chegou na hora do Jonair ser um excelente líder. Sapeca aí, meu pai. Um líder que vai cuidar de uma multidão de gente. Ele falou: pastor, tem muita gente que eu conheço, eu vou trazer uma multidão de gente para a igreja. Eu falei: amém, meu irmão, em nome de Jesus. E Deus vai colocar pessoas que não vão dar a mesma resposta. Cabe a você ir lá no coração dessa pessoa e saber o que está acontecendo. É o coração que vem as aves e tira? Não, não é, pastor. Que coração que é? É o coração que não está profundo? É o coração que tem, né, os espinhos? Porque tem coração bom, diga amém. Diga, olha o próximo. Diz assim: outra parte da semente caiu em boa terra. Sabe, irmão, boa terra. E quando o coração é uma terra boa, cuidada, certo? Eu me lembro que o meu pai ele arrendava terra. Né? Meu pai trabalhava de boia fria, mas de vez em quando, pastor João, ele arrendava terra. Aí meu pai, muito trabalhador, ele muito braçal, meu pai é analfabeto, e a gente ia para a roça com meu pai quando a gente era garoto. Né? Nós íamos para a roça, e eu me lembro muito bem que o meu pai, ele tinha mania, naquela época nós não tínhamos trator, ele arava a terra com cavalo, sabe aqueles arados? Né? O pessoal, ele ia, preparava aquela terra, e meu pai ficava aquele tempo com aquele cavalo em sol quente, preparando aquela terra, para depois lançar a semente ali. Perceba esse texto, que diz que uma terra boa, né, dá boa colheita. Sabe que às vezes, né, o que acontece? É porque às vezes a pessoa não é bem cuidada, a pessoa não é bem tratada, bem ajustada. E aí o que acontece, diz o texto, quando isso acontece, que cai numa boa terra, dá 100, 60 e 30 por um. Diga graças a Deus. Olha só, querido, 100, 60 e 30. Se a gente pegar os múltiplos e começar do 30, do 60, tinha que ser 90, mas tem 100. Porque tem 10% que é para Deus, diga amém. A gente pegar os múltiplos certinho. Então, queridos, eu tenho visto que esta parábola, o que Jesus quer ensinar para mim? O que Jesus quer ensinar para você, que é um excelente líder de célula? Que tem pessoas que têm corações diferentes, e cada um você vai agir de uma forma, cada um lá na sua célula você vai agir de um jeito, só que você tem que saber. Você tem que saber, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Partindo desse princípio, pastor, aonde nós vamos chegar, pastor? Partindo dessa ideia que o Senhor está compartilhando conosco, pastor, aonde nós vamos chegar? Se todos nós, como os irmãos mais velhos, que já estamos na caminhada, que já estamos, né, nesse processo, alguns 1 ano, outros 2, 5, 10, 15, 20 anos na frente dos demais, os que vierem após, né, a gente, os que vierem agora, nós vamos cuidar da melhor maneira, e esses irmãos vão dar muito fruto em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: você vai dar muito fruto. Diga: eu declaro
que o seu coração é uma boa terra, e você vai dar muitos frutos para o Senhor. Diga amém. Agora preste atenção, Jesus disse que o mínimo é 30 por 1. 30. Eu nem sei quantos por cento dá isso, porque se fosse 2 dava 100. Se fosse, eu nem sei, vai dar o que é isso? Deixa eu jogar minha matemática. 30 por 1, 3.000% mais, 30 mil, 3.000%. Pensou, Raquel? O mínimo vai dar 30 por 1. O que eu consigo enxergar? Primeira coisa, que uma pessoa, eu acho, olhando para você, não estou aqui sendo demagogo, olhando para você, eu consigo encontrar você nesse aqui, ó, no versículo 8, diga amém. Você está aqui no versículo 8, amém comigo? Você está aqui, querido? Eric, você está aqui? Você está aqui, Eduardo? Está aqui, está aqui? Vocês estão aqui? Vocês são essas pessoas aqui? Amém? É, Juninho? 30 por 1. 3 células de 10. Amém? No mínimo. Viu, Olímpio? Está ali, ó. Você é essa pessoa aqui do versículo 8. Alguém cuidou de você, deixou você mais profundo, enxotou as aves, né, os demônios, tirou os espinhos. Agora você é uma pessoa que vai dar no mínimo 30 por 1. É isso que eu consigo enxergar, gente. Quem é a ideia dessa parábola? Quem disse? Quem inventou essa parábola? Jesus. O que o senhor está fazendo, pastor, hoje nesse Tadel? Dando voz para a parábola. E eu posso pegar o que está sendo pregado e aplicar da forma que eu quero, né? No sentido de trazer uma revelação mais profunda na questão das dificuldades das pessoas em cada célula. E também falar que todos nós que estamos aqui, se nós somos pessoas que têm um coração que é uma boa terra, no mínimo é 30 por 1. Fala para o seu irmão, no mínimo é 30 por 1. Diga graças a Deus. Fala para o seu irmão, você não é uma pessoa insignificante. Fala, você está firmado em Jesus, tem a revelação da palavra e tem o Espírito de Deus, e você vai dar no mínimo 30 por 1, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. E era isso que eu queria compartilhar com você hoje, querido. Essa é a ideia da palavra. Essa é a ideia, porque nós falamos aqui semana passada das características da igreja de Atos. Você lembra disso? Quais eram as características? O que aquela igreja fazia? E você acha que a igreja de Atos, querido, não encontrou pessoas como Jesus mencionou aqui nessa parábola? Você acha que as pessoas se convertiam e não tinham dificuldade? Vocês acham que as pessoas lá na igreja de Atos não tinham que ter um MDA, um acompanhamento? Você acha que elas eram assim, ó? Quer ver um exemplo? Vem cá, Guida. Você acha que era assim? Quer ver? Vem passando aqui, vem passando de lá para cá aqui assim, vem andando normal, assim, plim, faz assim, pronto. Você acha que em Atos dos Apóstolos tinha essa mágica? Agora novo convertido, já sei a Bíblia, não vou beber mais, não vou prostituir mais. Você acha que não tinha acompanhamento, irmão? E alguns não respondiam à altura, não. Alguns tinham dificuldades que eu mencionei nessa parábola. Por isso que Jesus falou essa parábola. Não é um pó mágico, plim. Ali, o exemplo, pega os 12 apóstolos de Jesus. Pega. Cada um respondeu. Irmão, tem apóstolo que nunca, só fala, você só vê o nome dele na lista dos 12. Nunca mais você viu falar do cara. Nunca mais. É ou não é, gente? Nunca mais. Agora, quando a gente fala Pedro, Tiago e João, o que acontece? Tem um peso? Aí ainda mais João, né, João? Pedro, Tiago e João. Pum. O negócio engrossa o caldo, irmão.
Tem até a música, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. É ou não é? Tem até música. Eu nunca vi Bartolomeu, Tomé e ninguém no mar da Galileia. Nunca vi. Não tem essa música. Tiago, filho de Alfeu, no mar da Galileia. Não tem. Você gostou, né, rapaz? Era peso, era substância, irmão. Respondia, porque tinha um coração aqui, ó. Versículo 8. E você, líder, tem que fazer as pessoas da sua célula ter um coração igual ao do versículo 8. Diga graças a Deus.